Bom dia, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos falar, como eu havia falado para os irmãos, tem muitas igrejas que tá escrito cristã na parede, mas elas não são cristãs. Pelo contrário, elas são contrárias ao cristianismo bíblico. Tem diversas doutrinas que vai contra o evangelho de Jesus Cristo, vai contra as palavras do nosso Senhor Jesus. E muitas pessoas, por desconhecer as Escrituras, estão sendo enganadas. Diversas pessoas morreram crendo na mentira, no engano e na heresia. Então, para nós começar aqui a falar sobre esse assunto, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3 e no versículo 4, onde está escrito assim, no Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. Está escrito assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, o que significa isso aqui que Jesus está dizendo? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus. São aqueles que conhecem o seu estado, o estado de miséria, o estado que ele se encontra, que ele é um pecador, que ele é um miserável diante de Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, aqui Jesus tem, essas pessoas reconhecem, elas têm convicção do seu pecado. Essas pessoas têm convicção que ele é um pecador e que ele precisa de Cristo. Agora eu pergunto para o irmão, qual desses anciões, cooperadores, que tem a convicção do seu pecado? Quando foi que os irmãos viu um ancião, um cooperador, subir em um púlpito e reconhecer o seu estado de miséria, reconhecer que é um pecador, reconhecer quem ele é? Os irmãos não verão. Por quê? Eles não reconhecem que são pecadores, eles não têm convicção de pecado. Pelo contrário, olha o que vai falar o versículo seguinte. Olha o que vai falar o versículo seguinte: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eles choram arrependidos pelos seus pecados, então serão consolados por Deus. Mas determinados líderes religiosos, eles são como os fariseus, eles se consideram justos. Os irmãos vão ver que tem denominações, seitas, que está escrito cristã na parede, mas elas criam tópicos dizendo que aqui não é lugar de pecadores, mas sim de santos. Mas aí nós vamos ver o seguinte: o que está escrito lá em Marcos 2,17? Jesus, ele veio para salvar quem? Pecadores, não justos, porque são os que estão doentes que precisam de médico, são os que são doentes que precisam de remédio. Então Jesus está fazendo uma crítica aos fariseus, que se consideravam o quê? Justo diante de Deus. É o mesmo que acontece com esses líderes religiosos. Eles estão agindo da mesma forma dos fariseus, criando esse tópico de ensinamento. Eles estão indo contra as palavras de Jesus. Jesus é o médico, e eles estão rejeitando o quê? O médico, estão rejeitando a Cristo, porque Jesus veio salvar pecadores, e não santos, e não justos. Os irmãos estão compreendendo que essa denominação cristã só está na parede, mas os ensinos são contrários às palavras de Jesus. E o que acontece, irmãos? Se a pessoa não tem convicção de pecado, se a pessoa não reconhece o seu estado de miséria que ela está, ela não reconhece que precisa de um Salvador, que precisa de um Redentor, que precisa de um Emanuel para o salvar. Por isso que você vai ver esses líderes religiosos pregando salvação por obras, salvação por bom comportamento. E quantas pessoas morreram acreditando nessa mentira, que a salvação era por obras, que eles seriam salvos por guardar esses usos e costumes, essas doutrinas criadas pelos homens. O que nós vamos ver lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Os irmãos estão vendo? O que esses líderes religiosos estão fazendo? Eles estão fazendo de Deus mentiroso, por dizer que não são pecadores, por não reconhecer o seu estado, por não reconhecer que são pecadores diante de Deus. E para isso, para defender um sistema religioso enganoso, eles vão ocultar doutrinas, que é o quê? Doutrinas que é o quê? A confissão de pecado. Os irmãos estão compreendendo? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar. Então nós estamos vendo aqui um sistema religioso que está escrito cristão na parede, mas que está trabalhando contra o Evangelho de Jesus Cristo, impedindo que as pessoas confessem os seus pecados, porque essas pessoas não têm convicção de pecado, eles não conseguem compreender o estado que se encontra após a queda, porque essas pessoas, eles não estudam as Escrituras, eles não lêem as Escrituras, porque se lesse Romanos 3:23, está escrito que todos pecaram. Romanos 3:10, não há um justo sequer. Salmo 51, verso 5, fala que nós somos formados em pecado. Davi fala, em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, por não ler as Escrituras, eles não têm convicção de pecado. Quando Isaías, no capítulo 6, Isaías vê a santidade de Deus, ele vê qual pecador ele era e o povo que com ele estava. Quando ele vê a santidade de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala dos pecadores, eu sou o principal. E esses homens, esses líderes religiosos, esses fariseus, eles não reconhecem que são pecadores e vão classificar pecados como erro e fraqueza. Os irmãos estão compreendendo? Eles estão trabalhando contra o Evangelho de Jesus Cristo e estão agindo de forma diferente do que agiram os apóstolos, do que agiram os profetas, que confessaram os seus pecados, que tinham convicção de pecado. Os irmãos estão compreendendo? Então, aqui vemos, uma rejeição ao Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Se eu não tenho convicção de pecado, para que serve o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. E essa boa notícia é para quem? É para os pecadores. É para aqueles que reconheceram os seus pecados. É para aqueles que têm convicção de pecado. Mas, se a pessoa não tem convicção de pecado, para que serve o Evangelho? Para que serve o Evangelho? Se essas pessoas não têm convicção de pecado, se elas não reconhecem o seu estado de miséria, que está diante de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então, esses homens estão agindo da mesma forma que os fariseus agiam nos tempos de Jesus. Então, vimos aqui que não há pregação do Evangelho nessas denominações. Porque o Evangelho não é uma mensagem agradável. O Evangelho vai mostrar o quê? Que o homem é um pecador. Você vai mostrar que o homem é o quê? Um miserável. Que o homem está morto nos seus pecados e delitos. Que o homem é um osso seco. Ele precisa de quê? De ser regenerado, de ser ressuscitado. E para que isso aconteça, ele precisa o quê? Ouvir o quê? A pregação do Evangelho. Como Paulo fala em Coríntios, aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregação do quê? O Evangelho. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir o quê? A pregação do Evangelho. Sem a pregação do Evangelho, essas pessoas não receberão a fé e também não vão crer. Por isso que Paulo, a mensagem central de Paulo era o quê? Cristo e este crucificado. Quando Paulo chega em Coríntios, ele fala, nada propus saber entre vós, a não ser pregar Cristo e esse crucificado. Essa era a mensagem central do apóstolo Paulo. Essa é a mensagem central do apóstolo Paulo. Então, vimos aqui que não se prega o Evangelho. Mas então, o que se prega nessas igrejas que tem cristão na parede, mas não prega o Evangelho? Então, o foco dessas pregações, elas são pregações antropocêntricas. O foco dessas pregações é o quê? É o homem. Então eles vão pregar o quê?
exaltação humana, virada de cativeiro, pregações de autoajuda, pregações coach. Essas pessoas irão até a igreja e serão alimentadas com o quê? Promessas, promessas, promessas de coisas terrenas. Vamos pregar o quê? O evangelho da prosperidade. E o povo nessa denominação, que na parede está escrito cristã, mas os ensinos são contrários aos ensinos apostólicos, aos ensinos dados pelo nosso Senhor Jesus. Por exemplo, essas pessoas são ensinadas a ir à igreja a buscar o quê? Palavras para coisas materiais. Se casa, se compra, se vende, se muda de lugar. Então, mas o maior problema ainda, o que acontece? A palavra não é o que está escrito nas escrituras. A palavra é o que vai sair da boca do ancião, da boca do pregador. Enquanto a igreja primitiva, elas faziam o quê? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O povo procurava ouvir os apóstolos para aprender os ensinos de Jesus. Então, nós estamos vendo aqui que não tem nada a ver essa igreja que está escrito cristã na parede com a igreja primitiva dos apóstolos. Nada tem a ver. E nós vamos ver diversas doutrinas contrárias à palavra de Deus dentro desse sistema religioso. Como nós já vimos aqui, as pregações nada tem a ver com as pregações apostólicas. Não tem nada a ver com as mensagens que Paulo pregava. Nada tem a ver com as mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo. São pregações de virada de cativeiro. São pregações que a porta vai abrir, a pedra vai rolar, o papel que está embaixo vai para cima. Você entrou que triste, atribulado, angustiado, Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai fazer aquilo. Então são esse tipo de pregações neopentecostais, pregações que vão exaltar os homens. O foco dessas pregações é encher a igreja, é atrair o povo. Então, para isso, os pregadores vão abandonar a palavra de Deus, que é a verdade, e vão pregar aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que o povo gosta, para que no final do culto ele seja o quê? Aplaudido, para que ele seja aprovado pelas pessoas. Para isso, ele deixou de pregar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ver nessas denominações que são consideradas como seitas, diversos tipos de doutrina equivocadas, né? Por exemplo, a regeneração batismal, uma doutrina católica, numa igreja que se diz que está escrito cristã na parede lá fora. Lá fora está escrito que é cristã, mas tem doutrina católica lá dentro, que é a regeneração batismal. O ancião, o pregador, ele vai pregar que os pecados daquelas pessoas que estão sendo batizadas estão ficando nas águas, enquanto as escrituras falam que Jesus levou os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz de Cristo. Isso aí nós falamos sobre a cruz de Cristo, né? 1 Pedro 2,24 fala que Jesus levou os nossos pecados sobre a cruz do Calvário. Romanos capítulo 6, versículo 6 fala que os nossos pecados foram cravados na cruz de Cristo. Mas nós vemos um sistema religioso enganoso falando que os pecados ficam nas águas. Os irmãos veem que está o contrário do que está revelado nas escrituras. Os irmãos estão compreendendo? Que é tudo o oposto do que está escrito. E o que movimenta essa denominação é o quê? Emocionalismo, sentimentalismo. Eles vão trabalhar com o emocional das pessoas. Então, por isso, quando uma pessoa começa a estudar as escrituras, o que vai acontecer? Essa pessoa se torna uma ameaça ali dentro. Porque a partir desse momento que ele estudou as escrituras, ele vai o quê? Ele conhece a palavra de Deus. E ele vai começar o quê? A questionar aquele tipo de pregação. Por quê? Ele vai ver que aquelas pregações estão fora das escrituras. Nada tem a ver com as escrituras. Então, por isso, eles criam tópicos de ensinamento que vai proibir o estudo bíblico. Olha para os irmãos ver o que acontece. Completamente o oposto do que ensina as escrituras. Vamos ver Paulo dando aula em escola,
ensinando para o povo a palavra de Deus. Vamos ver Paulo em Éfeso, 2 anos ensinando numa escola. Nós vamos ver os bereanos estudando as escrituras todos os dias. Nós vamos ver Deus falando para o povo lá no Velho Testamento, para meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Os irmãos estão compreendendo? Então, o que se ensina nesse sistema religioso é oposto ao que Deus revelou nas escrituras. Como está escrito em Oséias 4:6, o meu povo sofre por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Os irmãos estão vendo que tudo que é ensinado ali é o oposto do que está nas escrituras, completamente o contrário. Os irmãos estão compreendendo? Então, vamos ver diversas práticas contrárias à escritura, como a prática da bibliomancia. Bibliomancia, que é o quê? É uma prática de adivinhação. Eles vão abrir o texto lá das escrituras, vão pregar ali versos isolados e vão fazer o quê? Vão pregar texto fora de contexto, e dentro daqueles textos fora do contexto, eles vão pregar todo tipo de heresia. Eles vão pegar aqueles textos e vão concentrar nas necessidades humanas. Por quê? A interpretação das escrituras nessas denominações são o quê? Materiais, são carnais. Então eles vão pegar as escrituras e vão pegar aquele texto e vão transferir para a vida cotidiana das pessoas. E vai pregar o quê? O evangelho da prosperidade, o evangelho da autoajuda, coach, pregações neopentecostais. Então, para isso eles vão torcer os textos, vão pregar em cima de versículos isolados, fora do contexto. Então, vemos aqui práticas completamente contrárias à palavra de Deus, onde Deus manda o povo meditar na sua palavra, conhecer a sua palavra, meditar nela de dia e de noite, e que os pais ensinassem os filhos, inculcassem na mente dos filhos a palavra de Deus. Mas nessas denominações, que está escrita cristã na parede, mas que de cristã não tem nada, são denominações contrárias ao cristianismo bíblico. Desconhecem a história da igreja. Geralmente essas denominações, elas se consideram como sendo a obra de Deus, a graça de Deus. Somente eles serão salvos. Então isso é comum entre essas denominações, e pessoas dessas denominações não podem congregar em outros lugares, porque eles se consideram sendo a graça de Deus, sendo o único caminho que leva ao céu. Então estamos vendo aqui o seguinte: eles estão tomando o mérito de Jesus Cristo, porque as escrituras é claro que fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas esses sectários, eles pregam que somente a sua denominação, somente aqueles que pertencem à sua denominação que serão salvos, e classifica a sua denominação como sendo a graça de Deus. Como nós vemos aí anciões, presidentes, dizendo que aqui não é religião, que é a graça de Deus. Então, irmãos, estamos vendo que tudo que é pregado ali é oposto ao que Deus revelou nas escrituras. Então, o triste é o seguinte: quantas pessoas que morreram acreditando nessas mentiras, crendo que era salvo pelas suas obras, crendo que era salvo por cumprir essas doutrinas humanas, nunca ouviram o evangelho de Jesus Cristo, fazendo parte de uma denominação religiosa que se diz cristã. E às vezes algumas pessoas perguntam: mas não é melhor estar ali do que estar no mundo? Irmãos, o grande problema é o seguinte: as pessoas estão ali, mas não estão ouvindo o evangelho. Se não estão ouvindo o evangelho, eles estão caminhando para o inferno. Eles serão condenados. Porque o que salva é o quê? A pessoa precisa ouvir a pregação do evangelho. É o meio que Deus chama o pecador, é o meio que Deus salva o pecador, é pela pregação do evangelho. Se o evangelho não é pregado, essas pessoas não serão salvas. Então, os irmãos estão compreendendo a gravidade de pertencer a um sistema religioso que não prega a palavra de Deus? Olha para os irmãos ver. Por desconhecer a palavra de Deus, o
que a liderança ensina quando eles vão evangelizar? Eles ensinam as pessoas a convidar as demais pessoas, porque ali dentro daquele sistema religioso, Deus vai falar com a alma deles. E de que forma que Deus vai falar com a alma deles? Aqueles pregadores, eles vão começar a pregar profecias. Eles vão começar a pregar as necessidades humanas. Por exemplo, você bateu em diversas portas, mas hoje você entrou na porta certa, e vai começar a pregar as necessidades humanas. E alguma daquelas coisas que ele pregar vai encaixar na vida daquela pessoa. Por quê? Ele está pregando o que acontece na vida humana. Ele vai pregar sobre casamento, sobre porta de emprego, vai pregar sobre problemas financeiros, ele vai pregar sobre enfermidade, sobre causa. Então, alguma dessas coisas vai encaixar com aquilo que está acontecendo naquela pessoa. E aquela pessoa sem conhecimento bíblico nenhum, sem saber nada das escrituras, ele vai falar: Deus falou comigo. Mas por que Deus falou com ele? Porque o pregador falou a necessidade dele. Mas a necessidade que ele tem, praticamente todos têm. Quem que está ali dentro da denominação? Tem 200 pessoas. Quem que não está enfermo? Quem que não está precisando de dinheiro? Quem que está ali dentro dentro de 200 pessoas? Quem que não, vai ter gente ali dentro que está desempregado. Vai ter gente ali dentro que preencheu o currículo e está esperando a resposta. Aí o pregador vai pregar em cima daquilo ali, dessas necessidades humanas. Os irmãos estão compreendendo? E as pessoas sem conhecimento bíblico nenhum, quando o pregador falar aquilo ali, eles vão falar: falou a minha necessidade, Deus falou comigo. Mas não é, meus irmãos. Isso é lógica. Isso é lógica, meus irmãos. Você pode ver qual que é a técnica do pregador. Quando um pregador chega numa casa, ele começa ali e tal, aí ele vai sondando aquela casa. Aí as pessoas começam, a pessoa já fala assim: vocês são anjos de Deus aqui, serva a Deus daquilo que Deus mandar. E ele vai começar a tirar, pregar todo tipo de heresia, todo tipo de promessa. E ele vai começar: sentou que Deus viu o seu choro, Deus ouviu sua lágrima, os seus travesseiros, viu quanto choro tem caído no seu travesseiro. Ele vai começar ali, e a hora que ele acertar, vai pregar todo tipo de coisa. A hora que ele acertar uma coisa que aquela casa está passando, a hora que alguém começar a chorar ali, ele achou o alvo. Agora ele vai trabalhar em cima daquilo ali. Os irmãos estão compreendendo? Irmãos, isso não é evangelho. Isso não salva. Eles estão trabalhando com o emocional das pessoas, com o sentimento das pessoas, com a necessidade humana das pessoas. E por isso essas igrejas estão lotadas. Estão lotadas de gente. Por quê? Pega as pessoas que não conhecem nada das escrituras, e começa a alimentar essas pessoas com promessas. E vai formando uma geração de gente crendo em promessas. E essas pessoas criam a dependência de ir ao culto para ouvir o quê? Promessas de coisas materiais, terrenas. Nada tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Você vai ver denominações com mais de 116 anos que não pregam sobre a fé salvadora, sobre justificação pela fé, sobre confissão de pecado, depravação total. Essa denominação que está escrito cristã na parede, desconhece o que é depravação total, o estado que está o homem após a queda. E por isso eles não conseguem compreender o evangelho. E por isso que nessa seita prega salvação por obras. E você está citando as escrituras, mostrando Efésios 2, do 8 ao 10, falando que a salvação é pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que o homem não se glorie. E as pessoas, por ter sido ensinado errado por um sistema enganoso, eles estão temando com você que a salvação é por obras. E você vai para Romanos 11, 6, onde fala que a salvação é pela graça. Não é graça e mais obras, é somente pela graça. E mesmo assim, as pessoas, eles preferem acreditar nos seus anciões, nos seus presidentes, do que acreditar no que Deus revelou nas Escrituras. As Escrituras, é claro, o apóstolo Paulo fala nas igrejas ali na Galácia, que aquele que tenta se salvar pelas suas obras, da graça tem descaído.
Por quê? Se a salvação é por obras, Cristo morreu em vão. Anula-se a morte de Cristo. Os irmãos estão compreendendo? A gravidade do falso ensino. Pessoas estão, meu Deus, as pessoas estão com a mente escurecida, irmão. As pessoas estão passando por, sofreu uma lavagem cerebral. Elas não conseguem entender o óbvio que está claro nas Escrituras. Os irmãos estão entendendo? Mas isso, irmãos, é como se diz, as pessoas cresceram nessas denominações e essas denominações, elas não incentivam as pessoas a ler as Escrituras, a fazer devocional, a entender o que está lendo, porque quanto mais ignorante for essas pessoas para esse sistema religioso, melhor é, porque essas pessoas serão mais fáceis de ser manipuladas, de ser enganadas. Então, por isso, quando alguém começa a estudar as Escrituras, eles vão falar, olha, cuidado, muitos foram por esse caminho e já não estão mais no nosso meio. Por quê? Por quê, irmãos? Porque as pessoas começam a estudar as Escrituras, entender o que está escrito, o contexto, o versículo dentro do contexto, e começa a ver que aquilo que eles estão pregando é heresia. Quem nunca viu pregar, quem dera se Deus cumprisse o meu desejo e mandasse o que eu espero, falando sobre Jó, ali. Jó está pedindo a morte, e o cidadão vai pegar somente esse versículo para pregar para a igreja que Deus vai cumprir o desejo do coração do povo, e aquilo ali vai virar um Pentecoste aquilo ali. Por quê? O pregador, ele vai trabalhar em cima do emocional das pessoas. O pregador vai trabalhar em cima do quê? Do sentimentalismo das pessoas. Ele vai começar a fazer promessa, e quanto mais promessa ele fizer de coisas materiais, as pessoas vão pular, vão sapatear. Os irmãos estão entendendo? Não tem Cristo nisso. Não tem Cristo. As promessas são coisas terrenas, coisas materiais, carro, casa. Meu Deus, irmãos, olha para os apóstolos, de que forma que eles morreram. Olha para os apóstolos, de que forma que eles viveram. Quando você começa a ler as Escrituras, Paulo falando que passou fome, sede. Eles foram tratados como lixo nesse mundo, como escória nesse mundo. E hoje nós vemos esses falsos profetas alimentando o povo com coisas materiais, ensinando o povo e a igreja a buscar coisas materiais, indo contra a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala, não andeis ansioso pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, porque assim como eu cuido do pasto, eu cuido de vocês. Assim como eu visto o lírio do campo, eu visto vocês. Então, o Senhor Jesus alerta o seu povo a não andar ansioso com as coisas dessa vida, porque vocês não podem acrescentar nenhum côvado, nem um segundo a mais da vossa vida. Os irmãos estão compreendendo? O Senhor já alerta o seu povo no passado. Aí surgem esses falsos profetas, agora ensinando o povo a ir até a igreja buscar coisas materiais. Então, irmãos, está aí alguns pontos dessas denominações que se diz cristã, mas não são. Elas são inimigos. Esse povo são inimigos da cruz de Cristo. Eu sei que não é fácil, né? Porque é uma vida inteira de engano, né? Ouvindo heresia, ouvindo mentira, e como se diz, pessoas morreram acreditando nisso. E quando você descobre a verdade, muitas pessoas não têm a coragem de deixar a mentira, o engano, e eles querem continuar seguindo essas heresias, essas mentiras, esse engano. Irmãos, mas pensa o seguinte, o que está em jogo é a sua vida eterna. Aqui você vai viver, uns vivem mais tempo, outros vivem menos tempo, mas nós temos uma eternidade pela frente. Uma eternidade pela frente. Se você morrer crendo na mentira, no engano, num sistema religioso que não tem compromisso com a verdade, porque as pessoas, alguns falam assim, mas isso é alguns erros que tem ali, irmãos, não é? Por exemplo, por exemplo, se eu estou caminhando numa rua, eu chego numa cidade, eu pego uma rua que está errada, alguém me fala, ó, essa rua é contramão, o que eu vou fazer? Eu vou sair daquela rua imediatamente, eu vou virar o meu carro para a mão certa. Mas quando a pessoa, por exemplo, esses líderes religiosos estão no engano, está pregando a mentira, que você chega com a verdade, o que eles fazem? Eles voltam contra você e continuam pregando a mentira, continuam pregando o engano, continuam pregando a heresia.
Os irmãos estão compreendendo que existe uma força diabólica trabalhando para que esse povo pregue a mentira, o engano religioso. Eles não querem aceitar que a salvação é pela graça, é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Da mesma forma dos fariseus. Se nós comparar os fariseus da época de Jesus com essas pessoas que se diz cristã, mas querem viver de aparência, de status, que focam no exterior e não no interior, são os mesmos fariseus, os mesmos. Eles focam no quê? No que é secundário. Eles não focam no que é central. O problema de denominações, dessas seitas, é o seguinte: eles focam no que é secundário e o que é central, que é o quê? O Evangelho de Jesus Cristo, os pilares, a justificação pela fé, a depravação total, você mostrar o estado que está o homem, para que ele possa compreender o Evangelho, para que ele possa crer em Cristo, para que ele possa ver a santidade de Deus e ver quem Ele é. Eles não pregam. Então eles vão pegar o que é secundário e vão fazer o quê? Eles vão destruir o Evangelho com seu sistema de pregação. Porque os pregadores querem o quê? Aplausos no final do culto. Eles querem crescer no cargo, no ministério. Então, por isso, irmãos, essas igrejas estão lotadas, cheias, porque os pregadores, eles alimentam o ídolo do coração humano. Os irmãos estão compreendendo? Por isso, essas pessoas desconhecem o Evangelho. Você vai ver, marca-se um culto de evangelização. O que essas pessoas vão evangelizar? Eles não conhecem o Evangelho. Eles vão apresentar a sua denominação. Vão fazer uma apresentação da sua instituição. A minha denominação não tem pastor, não cobro dízimo. E vai começar a apresentar, tem a maior orquestra do mundo. Vai começar a apresentar os benefícios da sua denominação. Isso não é Evangelho. Isso nada tem a ver com o Evangelho. Os irmãos estão compreendendo? Hoje, quando Deus abre a sua mente, irmãos, você começa a ouvir esses falsos profetas. Meu Deus do céu. Às vezes a gente tem amigo, irmão, que pertence a essa seita. Esse dia veio um amigo meu aqui e ele pertence a essa seita. Irmãos, quando você começa a ouvir a pregação da pessoa, é triste, muito triste. Porque a pregação dessas pessoas aponta para a instituição, para o templo, para o CNPJ, e não para Cristo. Nada de Cristo. Eu quero fazer um vídeo daqui uns dias sobre o movimento de oração. Mas essas pessoas, meu Deus do céu, desconhecem o Santíssimo Evangelho. E por isso, o foco das suas pregações é o quê? É bênçãos materiais, dinheiro, obra. Deus vai fazer uma obra na sua vida. O que é a obra que Deus vai fazer? Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar bens materiais. Irmãos, isso nada tem a ver com a mensagem apostólica. Nada. Os irmãos estão compreendendo? Por que a pregação deles são focada nisso? Porque eles desconhecem o Evangelho. Os caras vê bola de fogo, os caras vê espada, os caras vê anjo, só não vê Cristo. Mas não vê Cristo. Não tem Cristo nas suas pregações. Quando Cristo vai estar na sua boca, meus irmãos? Quando Cristo, o crucificado, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar? Então, irmãos, essas são algumas das provas. Estou provando para os irmãos com Bíblia, mostrando aqui o que está nas Escrituras, o que é pregado nessa seita, que não é cristã, não é uma igreja evangélica. Tem doutrinas católicas, doutrinas espíritas, tem todo tipo de heresia aí dentro. Irmãos, estão compreendendo? Bibliomancia, adivinhação do futuro. Aonde Deus mandou ir a uma instituição para que o futuro fosse adivinhado? Não, o povo se reunia porque para aprender as leis do Senhor. O sacerdote lia a lei do Senhor e o povo gravava dentro do seu coração. As pessoas tinham o que é o correto? A pessoa ia até a igreja e ouvia o que? A exposição das Escrituras, a pregação das Escrituras, a exposição do texto bíblico, a pregação expositiva, onde o texto vai ser pregado dentro do seu contexto. A verdade. E não isso aí.
adivinhações, previsão do futuro. Bom, não tem condição, não tem lógica isso aí. Adivinhação, previsão do futuro. Aonde é que acontece isso aí, meus irmãos? Deus proibiu isso aí, proibiu a cartomancia. Meu Deus do céu. Irmãos, leia as escrituras, estude as escrituras. Os irmãos precisam o quê? Conhecimento bíblico, se está alicerçado na palavra de Deus. Os irmãos não podem acreditar o Senhor falou para nós provar os espíritos. Leia as escrituras. Os irmãos têm que crer no que está nas escrituras. Se os irmãos não crêem no que está nas escrituras, os irmãos não são cristãos. Se os irmãos crêem no que esses homens estão pregando, os irmãos estão condenados. Porque o que eles estão pregando não é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, estude as escrituras e analise essas palavras que foi falado aqui. Que tudo que foi falado aqui, irmãos, está registrado nas escrituras, foi revelado por Deus. Palavra de Deus é o que está revelado nas escrituras, não é o que sai da boca do ancião. Saiu da boca do ancião, está ao contrário do que está nas escrituras, ele é um falso profeta. Se uma pessoa está pregando a mentira, ele é um falso profeta. Falso profeta. Se ele está pregando a mentira, quem é o pai da mentira? Os irmãos estão compreendendo? Às vezes, pessoas que são nossos amigos. Aqui, irmãos, nesse vídeo, eu não estou denigrindo a imagem de ninguém, de pessoas. Nós estamos falando aqui o quê? Do ensino das escrituras, do que está registrado nas escrituras. O que esses homens estão ensinando é heresia, é falso ensino. Então, se a pessoa ensina heresia, um falso ensino, ele é o quê? Falso profeta. Ele precisa de quê? De arrependimento. Arrepender dos seus pecados. Arrepender dos seus pecados. Pedir perdão para Deus. Porque você pode ver, quando uma pessoa conhece o Evangelho de Jesus Cristo e começa a pregar a verdade numa denominação que não conhece o Evangelho, o que acontece? Logo ele é tirado. Por quê? As pessoas, aquelas pessoas que estão ali, são pessoas ímpias, que não conhecem o Evangelho. Então, por elas não conhecer o Evangelho, elas não querem ouvir sobre Cristo. Elas querem ouvir sobre a sua vida, sobre coisas materiais, sobre bênçãos. O que ele vai fazer amanhã? Por quê? Ele não confia na soberania de Deus. A vontade de Deus já está revelada. Não sabe qual que é a vontade de Deus para sua vida? Eu vou falar, está revelada. Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. A vontade de Deus para sua vida é que você ande em santificação. Essa é a vontade de Deus para sua vida. Santificação. Você deve andar em santificação. Aquilo que você vai fazer amanhã, vai santificar o nome de Deus? Glorifica o nome de Deus? Os irmãos estão compreendendo? A vontade de Deus está revelada. O que precisa é os irmãos crer no Senhor Jesus Cristo. É os irmãos crer na soberania de Deus, no poder de Deus. Se vocês crêem em Jesus Cristo, lançar sua esperança nele, os irmãos verão que isso aí que é pregado aí, nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido. O cristão verdadeiro, ele quer ouvir sobre Cristo. Ele quer aprender o quê? Os ensinos de Cristo, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Os irmãos já estudou as bem-aventuranças? Meu Deus, é profundo. Jesus preparando os seus discípulos, o seu povo, para dar continuidade na missão. Porque ele vai partir, ele vai para a casa do, ele vai voltar para o céu. Ele vai voltar para o seu trono, para a sua glória. Mas os seus discípulos continuarão a sua missão, pregando o Evangelho. Essa é a ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E não isso aí que esses falsos profetas estão pregando. Não virada de cativeiro, não exaltação humana. Pelo contrário, Jesus falou: neste mundo tereis aflições. Aflições. E pelas pessoas não conhecerem as escrituras, elas não sabem. Mas o verdadeiro cristão, ele tem alegria em meio às aflições. Aquele que foi justificado pela fé, Romanos 5, ele está preparado a passar pelas aflições da vida, dando glória a Deus. Os irmãos estão compreendendo? É por isso que Paulo falou: viver é Cristo, morrer é lucro. Quando os falsos mestres acusavam Paulo: por quê? Se você é um de Deus, por que você sofre tanto? É porque eu sou um vaso de barro, mas dentro de mim tem uma joia, que é o quê? O Evangelho de Jesus Cristo.
certeza da vida eterna. O apóstolo Paulo tinha. Ele tinha certeza da sua salvação. As pessoas dizem que é cristão, mas não tem certeza da sua salvação, não tem certeza daquilo que prega. São pessoas que ele próprio não crê naquilo que ele prega. Ele próprio não crê. Então, irmãos, está aí. Creio que teve bastante ensino aqui, né? Mostrando um contraste do que se prega numa denominação que está escrito cristã na parede, do que o que realmente é o cristianismo bíblico. Eu sei que tem muita coisa. Se for fazer isso aqui, vai horas o vídeo. Explicando o que é a obra de Deus, né? Que a obra de Deus não começou em um período específico, ela não começou em 1910, porque essas pessoas, geralmente essas seitas, esses falsos profetas, eles começaram por visões, revelações, né? Então, eles vão desprezar a história da igreja. Eles vão desprezar a história da igreja. Por exemplo, o que aconteceu após os apóstolos? Nós estamos aqui hoje, mas o que aconteceu no período apostólico, no período patrístico, os pais da igreja, para que a palavra de Deus chegasse até nós, preservada, com segurança? As palavras que estão registradas nas escrituras são palavras fiéis e verdadeiras. Como que chegou até nós? Os irmãos estão entendendo? Houve homens de Deus, cristãos no passado, que foram martirizados para que a palavra de Deus chegasse até nós, para que nós pudéssemos transmitir essa palavra aos nossos filhos, passar para a futura geração com integridade. Não fazer o que esses falsos profetas estão fazendo, menosprezando a palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus. É por isso que Judas, na sua carta, fala que os cristãos verdadeiros, eles têm que batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. Eles têm que defender as doutrinas apostólicas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o próprio apóstolo Paulo fala que lobos surgiriam após a sua partida, lobos verazes introduziria dentro da igreja para perverter o evangelho de Jesus Cristo. E estão aí, cada dia, nascendo seitas e seitas, pregando heresias e mais heresias, e pessoas sem conhecimento bíblico sendo levadas ao engano, sendo conduzidas ao inferno. Então, irmãos, estude as escrituras, não se deixe enganar, leia, faça devocionais todos os dias, procure ouvir bons pregadores, homens que não têm compromisso, que não têm preocupação com encher a igreja, com crescimento de instituição, que não tem preocupação com números, porque essas denominações geralmente elas têm preocupação com número. A preocupação não são com almas, não são com vidas salvas, mas com o número de pessoas. Você já percebeu? Quando você vai numa igreja bíblica, verdadeira, tem lá pouquinha gente. É por quê? É porque a porta é estreita. Até nisso eles pervertem os textos. A porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque existe renúncia, exige cada um carregar a sua cruz. Por que você acha que essas igrejas estão lotadas? Porque os falsos profetas introduziram na cabeça do povo que porta estreita é o quê? É uso e costume, doutrinas criadas pelos homens. Meu Deus do céu, olha para os irmãos ver o que os falsos profetas fez. Porta estreita, irmão, é porque exige arrependimento e fé, confissão de pecado, renúncia diária do seu dia a dia. Isso é porta estreita. Nada tem a ver com uso e costume. Uso e costume é muito fácil fazer isso, praticar isso, mas isso não vale nada para a sua salvação. Os irmãos estão compreendendo? Então irmãos, compartilhe esse vídeo com os demais irmãos e que Deus abençoe os irmãos. E bora na luta contra os falsos profetas. Isso é combater um bom combate. Até nisso os falsos profetas perverteu. Até esse texto. Eles pegam a fala do apóstolo Paulo, fala: combati um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Desde então está proposta a coroa da vida eterna. Combateu um bom combate. Paulo combateu um bom combate. Como? Pregando o evangelho de Jesus Cristo, desmascarando os falsos profetas, pregando a verdade. Paulo não construiu templo de igreja. Isso não tem nada a ver com combater bom combate, construir templos. Nada tem a ver com o que está nas escrituras. Combater o bom combate,
pregar o evangelho com fidelidade, pregar a palavra de Deus com verdade. Isso é combater o bom combate. Para aqueles que combateram o bom combate, está reservada a coroa da vida eterna. Para aqueles que não se vender para o sistema religioso, para aqueles que não se vender para cargos, para ministérios, esses está reservada a coroa da vida eterna. Irmãos, eu falo uma coisa para os irmãos. Quando os irmãos começarem a ler as escrituras, entender os textos bíblicos, os irmãos vão falar como falou Paulo. Tudo que eu ouvi, aí eu tenho como esterco. Para mim é esterco. Por quê? Está tudo, irmãos, pervertido. A mente dos irmãos está pervertida pelo falso ensino. Os irmãos estão cegos espiritual e não conseguem enxergar a verdade. Os irmãos só podem ser libertos através do poderoso evangelho, através da leitura das escrituras, aqui ó, da palavra de Deus. E os irmãos têm que esquecer essas heresias que os irmãos estão ouvindo e começar aqui ó, de escritura, vamos começar em Romanos. Lá estou estudando Romanos, nós estamos parados no capítulo 6 lá, começa lá, que os irmãos vão ver. E tudo que eu falar aqui, os irmãos, por exemplo, tudo que eu pregar aqui, os irmãos têm que chegar em casa, irmãos vai estudar, irmãos vai pesquisar e realmente é aquilo que está é o que está no texto. Os irmãos estão entendendo? O que os irmãos ouviu aqui, que eu estou pregando, é o que está no texto. Os irmãos vão ouvir de outros pregadores, outros bons pregadores, fiéis à palavra de Deus, a mesma coisa. Os irmãos estão compreendendo? Por que esses falsos profetas, eles não querem que as pessoas gravem os cultos? Por quê? Porque eles estão pregando a heresia, o engano, a mentira. Então se você grava o culto, ao que você chegar em casa, você for estudar a palavra de Deus, não é nada daquilo. É completamente o contrário, o oposto. Os irmãos estão entendendo? A gente tinha a mente tão fechada quanto esses falsos profetas falavam que não era para gravar o culto, que não podia, dando aquela impressão de ser espiritual. Não, irmãos. Eles não querem que você grave o culto, porque quando você chegar em casa, que você tiver com a mente limpa, que você for para as escrituras e pesquisar, aquilo que ele falou não tem nada a ver. É o contrário do que está escrito. É por isso que essas denominações, eles trabalham com o emocional. Por quê? Se a pessoa chegar com a mente lúcida, aberta, escritura aberta, o cidadão falou lá, aonde está escrito isso aí que ele falou? Ele for conferir, bom, aquela pregação dele não vai para frente. Não vai para frente. É por isso que quem estuda as escrituras, a pregação desses falsos profetas não vai para frente. Por quê? Rapidamente aquela pessoa vai ver, esse cidadão está pregando heresia, engano, mentira. Então, compartilhe esse vídeo com os demais irmãos que estão sendo enganados aí, e que Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo.